Ana Clara, com seus óculos de armação fina e o cabelo preso em um coque desfeito, sentia o peso da poeira e do tempo sobre os ombros. Não era apenas a poeira das caixas empoeiradas que ela desempacotava na velha casa de sua avó, mas a poeira de anos de silêncio, de memórias enterradas sob camadas de esquecimento. Cerro Azul, sua cidade natal, no interior de Minas Gerais, era um lugar onde o tempo parecia ter parado, onde as lendas eram mais reais que os fatos, e onde o passado se recusava a morrer. Ela havia retornado para cuidar da casa de sua avó, Dona Eunice, recém-falecida. Uma casa antiga, com paredes que sussurravam histórias e assoalhos que rangiam com o peso de fantasmas invisíveis. Ana Clara, uma historiadora por vocação e por paixão, via a casa como um arquivo vivo, um repositório de memórias que ela estava determinada a desvendar. Mas Cerro Azul não era um lugar comum. Era uma cidade conhecida por suas lendas, por suas histórias de assombração e por um evento trágico ocorrido décadas atrás, o Massacre da Pedreira, que a população local evitava mencionar, como se o simples ato de pronunciar as palavras pudesse despertar algo adormecido. No início, as anomalias eram sutis, facilmente atribuíveis à sua própria imaginação, ao estresse da mudança ou à melancolia da perda. Sussurros vindos das paredes, sombras que se moviam no canto do olho, a sensação de estar sendo observada. Ela tentava ignorar, focando em sua tarefa de organizar a casa, de catalogar os pertences de sua avó, de encontrar a lógica em meio ao caos. Mas a frequência e a intensidade das manifestações começaram a corroer sua racionalidade. Ela começou a notar que os objetos na casa pareciam ter uma vida própria. Fotografias antigas mudavam de lugar, objetos de valor desapareciam e reapareciam em locais inesperados, e as portas se abriam e fechavam sozinhas. Pequenas coisas, facilmente atribuíveis à distração ou à má memória, mas que se acumulavam, criando uma sensação insidiosa de que ela não estava sozinha, de que algo estava brincando com ela, testando os limites de sua percepção. Os sussurros se tornaram mais claros, mais insistentes. Não eram mais apenas murmúrios indistintos, mas vozes que pareciam vir de dentro das paredes, do ranger dos assoalhos, do silêncio da casa. Eram como ecos de conversas distantes, fragmentos de memórias que ela não conseguia decifrar. Ela os ouvia no vento que soprava entre as frestas das janelas, no gotejar da torneira, no crepitar da lareira. Eram vozes que pareciam vir de dentro da própria casa, de todos os cantos do passado. Ela tentava ignorá-los, mas eles se tornaram uma trilha sonora constante para sua crescente apreensão. Uma noite, enquanto tentava dormir, ela ouviu um choro vindo do andar de baixo. Um choro infantil, abafado, que parecia vir de dentro das paredes. Ela se levantou, o coração disparado, e desceu as escadas, seguindo o som. O choro a levou até o porão, um lugar escuro e úmido, que ela ainda não havia explorado. Ao abrir a porta, o choro cessou abruptamente. Apenas o silêncio. Mas, no canto do porão, sob uma pilha de jornais velhos, ela viu um pequeno diário. Um diário antigo, com capa de couro desbotada e páginas amareladas. O diário de sua avó. Ela o pegou, o coração batendo forte no peito. Ao abri-lo, uma sensação de frio percorreu sua espinha. As primeiras páginas eram anotações comuns, receitas, despesas, eventos do dia a dia. Mas, à medida que ela avançava, as anotações se tornavam mais sombrias, mais perturbadoras. Desenhos de figuras sombrias, frases desconexas, e a menção repetida de um nome, o eco do silêncio. E, o mais perturbador, detalhes sobre o Massacre da Pedreira, que a população local evitava mencionar, e o envolvimento de figuras proeminentes da cidade. Uma semente de terror havia sido plantada, e ela sabia que não seria fácil arrancá-la. A casa, antes seu refúgio, havia se tornado uma armadilha, e ela estava presa em seu centro, sua mente sendo lentamente invadida por uma entidade que desafiava sua compreensão, uma entidade que estava além do controle humano. O diário de Dona Eunice tornou-se a nova obsessão de Ana Clara. Cada página era um mergulho mais profundo nos segredos de Cerro Azul, um convite para desenterrar verdades que a cidade havia se esforçado tanto para enterrar. As anomalias na casa e na cidade, antes meras perturbações, agora ganhavam um novo significado, conectando-se aos eventos sombrios do passado. As anotações de sua avó eram fragmentadas, quase febris, mas revelavam um padrão perturbador. Dona Eunice não apenas registrava os eventos do Massacre da Pedreira,
mas também suas próprias experiências com o que ela chamava de eco do silêncio. Descrições de sussurros que se tornavam vozes, de sombras que ganhavam forma, de memórias que se manifestavam fisicamente. Ana Clara, a historiadora cética, sentia sua racionalidade se esvair a cada linha lida. Ela começou a investigar os nomes mencionados no diário. Figuras proeminentes da cidade, respeitadas e intocáveis, que sua avó implicava diretamente no massacre. O prefeito da época, o chefe de polícia, o dono da pedreira. Todos haviam morrido há anos, mas seus legados permaneciam, tecendo uma teia de silêncio e cumplicidade que sufocava a verdade. Ana Clara sentia que, ao desenterrar esses nomes, ela estava cutucando uma ferida antiga, despertando algo que a cidade preferia manter adormecido. As manifestações na casa se intensificaram. Os sussurros se tornaram mais claros, formando frases desconexas, mas que pareciam se referir a eventos do massacre. As sombras ganhavam contornos mais definidos, dançando nas paredes como figuras fantasmagóricas, revivendo cenas de violência e desespero. Ana Clara via os rostos das vítimas, os olhos cheios de terror, os gritos abafados pelo silêncio da noite. Ela tentava se convencer de que era apenas sua mente, saturada pelas leituras do diário, pregando peças. Mas a sensação de que o passado estava se tornando presente era avassaladora. Ela encontrou um compartimento secreto no fundo de um armário, escondido atrás de uma falsa parede. Dentro, mais documentos, cartas antigas, recortes de jornais da época e fotografias. As cartas eram trocas entre sua avó e uma pessoa desconhecida, discutindo o segredo da pedreira e a necessidade de silenciar certas vozes. Os recortes de jornais, embora censurados, confirmavam a brutalidade do massacre, mas omitiam detalhes cruciais. As fotografias, em preto e branco e desbotadas, mostravam os rostos das vítimas e, em algumas delas, figuras sombrias e indistintas no fundo, que pareciam observar a cena com uma frieza assustadora. O mais perturbador foi uma fotografia que mostrava sua avó, Dona Eunice, jovem e com um olhar de terror, ao lado de uma das vítimas, uma mulher com um semblante desesperado. A data da foto era do dia do massacre. E, no canto da foto, quase imperceptível, a mesma figura translúcida que Ana Clara havia visto em seu próprio reflexo. O eco do silêncio. Não era apenas uma entidade que se alimentava de memórias. Era uma entidade que estava presente nos eventos, que observava, que participava. E sua avó, Dona Eunice, estava envolvida. Ana Clara sentiu um terror gelado. O diário não era apenas um registro, era um testemunho. Sua avó não era apenas uma vítima, mas uma participante, uma guardiã de um segredo sombrio. A casa, antes um arquivo de memórias, havia se tornado um palco para a manifestação do passado. E ela, Ana Clara, estava presa em seu centro, sua mente sendo lentamente invadida por uma entidade que desafiava sua compreensão, uma entidade que estava além do controle humano, e que agora parecia querer que ela desenterrasse a verdade, não para libertá-la, mas para se alimentar dela. A revelação do diário de Dona Eunice e as fotografias desenterradas lançaram Ana Clara em um abismo de terror e descrença. Sua avó, a mulher que ela conhecia como um pilar de bondade e sabedoria, estava ligada a um evento tão sombrio quanto o massacre da pedreira. A casa, antes um refúgio, agora pulsava com uma energia sinistra, e os segredos de Cerro Azul pareciam se materializar ao seu redor. Ana Clara começou a perceber que as anomalias não eram apenas assombrações individuais, mas manifestações de algo muito maior. Os sussurros nas paredes não eram vozes isoladas, mas um coro de lamentos, de medos, de culpas que ecoavam através do tempo. As sombras que se moviam não eram fantasmas de vítimas, mas projeções da memória coletiva da cidade, um eco do silêncio que se alimentava dos segredos e da culpa dos moradores. O passado estava se tornando presente, não como uma lembrança, mas como uma entidade viva. Ela começou a ver flashes de eventos passados, como se estivesse assistindo a um filme antigo, mas com a sensação de estar vivendo cada momento. O cheiro de pólvora e sangue, os gritos de desespero, o som dos tiros. Ela via os rostos dos assassinos, os olhos cheios de ódio e medo, e os rostos das vítimas, cheios de terror e resignação. Ela sentia a dor, o pânico, a agonia. Era como se a memória coletiva da cidade estivesse se derramando sobre ela, invadindo sua mente, sua alma. As anomalias se estenderam para além da casa. Ao caminhar pelas ruas de Cerro Azul,
Ana Clara percebia que a cidade em si era um repositório de memórias. As casas antigas pareciam sussurrar histórias, as árvores retorcidas pareciam chorar, e o ar estava pesado com uma tristeza palpável. Ela via pessoas que não estavam lá, ouvia conversas que não estavam acontecendo, e sentia a presença de uma força invisível que parecia manipular a realidade ao seu redor. Ela tentou conversar com os moradores, buscando por qualquer informação, qualquer pista que pudesse ajudá-la a entender o que estava acontecendo. Mas eles se fechavam, seus olhos cheios de medo e seus lábios selados pelo silêncio. Eles se recusavam a falar sobre o massacre, sobre o passado, sobre qualquer coisa que pudesse despertar o eco do silêncio. Era como se a cidade inteira estivesse presa em um pacto de silêncio, uma conspiração para manter a verdade enterrada. Ana Clara percebeu que o eco do silêncio não era uma entidade maligna no sentido tradicional. Não buscava causar dor ou sofrimento. Buscava apenas a verdade, a libertação dos segredos que a cidade havia enterrado. Ele se alimentava da culpa, do medo, do silêncio, tornando-se mais forte à medida que a verdade era suprimida. E agora, com a chegada de Ana Clara, com sua busca incessante pela verdade, o eco do silêncio estava despertando, e ele a queria como sua voz, sua ferramenta para revelar a verdade. Ela sentiu a presença do eco do silêncio se intensificar. Não um toque, mas uma sensação de peso em sua mente, como se milhões de memórias estivessem se acumulando em sua consciência. Ela sentia a entidade se movendo ao seu redor, uma sombra invisível que parecia se alimentar de sua própria sanidade. Ela se encolhia, o corpo tremendo, mas não havia para onde correr. A cidade, antes seu lar, havia se tornado uma extensão da entidade, um palco para sua manifestação. Ela estava presa, não pelas ruas de Cerro Azul, mas pela própria entidade que ela havia inadvertidamente despertado, e que agora estava tecendo sua própria realidade ao seu redor. A busca de Ana Clara pela verdade em Cerro Azul havia se transformado em uma luta pela sua própria sanidade. O eco do silêncio, antes uma presença sutil, agora se manifestava de forma agressiva, invadindo sua mente e distorcendo sua percepção da realidade. Os limites entre o passado e o presente, entre a memória e a ilusão, desfaziam-se a cada instante, e ela se via presa em um labirinto de eventos que não eram seus, mas que se tornavam cada vez mais reais. Os pesadelos, antes confinados à escuridão da noite, agora perseguiam durante o dia. Ela revivia o massacre da pedreira com uma clareza aterrorizante, sentindo o pânico das vítimas, o cheiro de sangue e pólvora, o som dos tiros ecoando em seus ouvidos. Suas próprias memórias eram distorcidas, fragmentos de sua infância se misturavam com cenas do massacre, e ela se via como uma participante, uma testemunha, uma vítima. Era como se o eco do silêncio estivesse reescrevendo sua própria história, tornando-a parte de sua memória coletiva. As pessoas ao seu redor começaram a mudar. Seus rostos se contorciam em expressões de terror, seus olhos se enchiam de um vazio assustador, e suas vozes se transformavam em sussurros distorcidos, repetindo frases do passado. Ela via seus vizinhos, seus amigos, até mesmo a imagem de sua avó, transformados em marionetes do eco do silêncio, agindo e falando como se estivessem revivendo os eventos do massacre. Ela tentava se comunicar, mas suas palavras se perdiam em um coro de lamentos e acusações, e ela percebia que não estava mais falando com as pessoas que conhecia, mas com as memórias que as possuíam. O ambiente ao seu redor também se transformava. As ruas de Cerro Azul se contorciam, os prédios se desfaziam em ruínas, e a pedreira, antes um local de trabalho, tornava-se um palco de horror, com sombras dançando nas paredes e ecos de gritos no ar. Ela tentava fugir, mas cada rua que ela virava levava de volta ao mesmo lugar, ao mesmo momento, ao mesmo horror. Era como se a cidade inteira estivesse presa em um loop temporal, e ela estava no centro, revivendo o massacre repetidamente. Ana Clara sentia a presença do eco do silêncio se intensificar. Não um toque, mas uma sensação de peso em sua mente, como se milhões de memórias estivessem se acumulando em sua consciência. Ela sentia a entidade se movendo ao seu redor, uma sombra invisível que parecia se alimentar de sua própria sanidade. Ela se encolhia, o corpo tremendo, mas não havia para onde correr. A cidade, antes seu lar, havia se tornado uma extensão da entidade, um palco para sua manifestação. Ela estava presa, não pelas ruas de Cerro Azul, mas pela própria entidade que ela havia inadvertidamente despertado, e que agora estava tecendo sua própria realidade ao seu redor. Ela percebeu que o eco do silêncio não a queria apenas como uma testemunha, mas como uma parte de si mesma.
Ele estava tentando se fundir com sua consciência, tornando-a um elo entre o passado e o presente, uma guardiã da memória coletiva da cidade. A cada distorção, a cada pesadelo, a cada sussurro, ela sentia sua própria identidade se desfazendo, sua mente se tornando um repositório de memórias que não eram suas. O terror era avassalador, mas, em meio ao caos, uma estranha resignação começou a surgir. Talvez não houvesse escapatória. Talvez seu destino fosse se tornar parte do eco do silêncio e, através dele, finalmente entender a verdade por trás do massacre. A mente de Ana Clara estava à beira do colapso. O eco do silêncio havia se tornado uma presença constante, distorcendo sua realidade e a forçando a reviver o massacre da pedreira repetidamente. Em um momento de clareza desesperada, ela se lembrou de uma figura que, talvez, pudesse oferecer alguma luz em meio à escuridão: Padre João, o velho pároco da igreja de Cerro Azul. Ele era conhecido por sua sabedoria, sua fé inabalável e, mais importante, por seu conhecimento das lendas e dos segredos mais sombrios da cidade. Ana Clara o procurou na pequena igreja de pedra, um refúgio de paz em meio ao caos que a consumia. Padre João, um homem de semblante cansado, mas com olhos que irradiavam uma estranha serenidade, a recebeu em seu confessionário. Ela, em meio a lágrimas e soluços, despejou toda a sua história: o diário da avó, as anomalias na casa, os pesadelos, a invasão de sua mente pelo eco do silêncio. Ela esperava ser julgada, ou, pior, considerada louca. Mas o Padre João apenas ouviu, sua expressão inalterada. O eco do silêncio, ele finalmente disse, sua voz grave e calma: é a verdade que se recusa a ser enterrada, minha filha. A culpa que se manifesta. A memória que clama por justiça. Ele revelou que sabia da existência do eco do silêncio há décadas, uma entidade que se alimentava dos segredos e da culpa dos moradores de Cerro Azul. Ele a alertou sobre os perigos de desenterrar o passado, sobre a inevitabilidade da verdade, e sobre o preço que se pagava por confrontar o mal. Padre João explicou que o eco do silêncio não era um demônio, mas uma manifestação da própria consciência coletiva da cidade, uma entidade que buscava a libertação dos segredos que a oprimiam. Ele manipulava a realidade de suas vítimas, não para causar dor, mas para forçá-las a confrontar a verdade, a aceitar a culpa, a buscar a redenção. Ele não podia ser destruído, apenas compreendido e, talvez, apaziguado. Com a ajuda de Padre João, Ana Clara começou a desvendar a verdadeira natureza do eco do silêncio. Ele a guiou através de textos antigos, de rituais esquecidos, de orações que buscavam a purificação da memória. Ele a ensinou a se conectar com a entidade, não como uma vítima, mas como uma mediadora, uma ponte entre o passado e o presente. Ela percebeu que o eco do silêncio não era uma ameaça a ser combatida, mas uma força a ser compreendida, uma oportunidade para a cidade transcender seus próprios segredos. O confronto final ocorreu na pedreira, o local do massacre. A noite estava escura, e a neblina densa cobria o chão, como um véu sobre a verdade. O eco do silêncio se manifestou com força total, não como uma figura, mas como uma onda de memórias, de gritos, de lamentos que a invadiram, tentando absorvê-la, tentando fundir sua mente com a memória coletiva da cidade. Era uma batalha mental e espiritual, onde Ana Clara usou seu conhecimento de história e sua compreensão da memória humana para se conectar com o eco do silêncio em um nível mais profundo. Ela não lutou contra a entidade, mas a abraçou. Ela aceitou a dor, a culpa, o medo. Ela se tornou a voz das vítimas, a testemunha dos crimes, a guardiã da verdade. E, ao fazer isso, ela sentiu a entidade se acalmar, sua fúria se dissipar, sua energia se transformar em uma luz suave e reconfortante. O eco do silêncio não a absorveu, mas a aceitou, tornando-a parte de si mesma, um elo entre o passado e o presente, uma guardiã da memória coletiva da cidade. A fusão de Ana Clara com o eco do silêncio não foi um fim, mas uma transformação. Ela não foi absorvida, nem derrotou a entidade. Em vez disso, ela se tornou um elo, uma ponte entre o passado e o presente, uma guardiã da memória coletiva de Cerro Azul. Seu corpo físico permaneceu, mas sua mente, sua percepção, havia sido alterada para sempre. Ela agora via a cidade de uma forma que nenhum outro ser humano poderia. Ana Clara permaneceu em Cerro Azul, na velha casa de sua avó. A casa, antes um palco de horror, agora era um santuário, um lugar onde o passado e o presente coexistiam em uma estranha harmonia. Os sussurros nas paredes não eram mais aterrorizantes,
mas vozes familiares, contos de vidas passadas, memórias que ela agora podia acessar e compreender. As sombras que se moviam não eram mais ameaçadoras, mas projeções de eventos passados, cenas que ela podia observar e aprender. Ela continuou sua vida, mas com uma nova perspectiva. Seu trabalho como historiadora ganhou um novo significado. Ela não apenas estudava o passado, ela o vivia. Ela podia sentir as emoções das pessoas que viveram em Cerro Azul, ouvir suas conversas, ver seus rostos. Ela se tornou a voz dos que foram silenciados, a guardiã das verdades que foram enterradas. Ela escrevia, não apenas sobre fatos, mas sobre as emoções, os medos, as esperanças que moldaram a história da cidade. Os moradores de Cerro Azul a olhavam com uma mistura de respeito e temor. Eles sentiam a mudança nela, a estranha serenidade que a envolvia, a forma como ela parecia ver além do que os olhos podiam ver. Eles ainda evitavam falar sobre o massacre da Pedreira, mas Ana Clara sabia que o eco do silêncio continuava a sussurrar nas sombras, lembrando-os da verdade, da culpa, da necessidade de redenção. O final da história de Ana Clara é ambíguo. Ela enlouqueceu ou encontrou uma nova forma de existência. A cidade está livre ou condenada a reviver seu passado para sempre. A resposta permanece no ar, um eco no silêncio, uma verdade que cada leitor deve desvendar por si mesmo. Ana Clara, a guardiã da memória, vive em uma realidade onde o passado e o presente se misturam, e a verdade é uma entidade viva que sussurra nas sombras, esperando ser ouvida.